Om Jaya Guru, Jaya Guru, Jaya Guru, Hariva, Shri Guru, Shri Guru, Shri Guru Haksha, Jaya Guru, Jaya Guru, Jaya Guru, Hariva, Jaya Guru, Jaya Guru, Jaya Guru, Hariva, Shri Guru, Shri Guru, Shri Guru Hakshama, Shri Guru, Shri Guru, Shri Guru Hakshama. Om Namo Bhagavate Ramakrishnaya. Om Namo Bhagavate Ramakrishnaya. Om Namo Bhagavate Ramakrishnaya. Om Namo Bhagavate Ramakrishnaya. Meus queridos amigos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo da série Respondendo Questões. Nesses vídeos, então, aqui, transformo as conversas que tenho com vocês em perguntas lidas aqui para o desenvolvimento de temas. Muitas vezes são os comentários que vocês fazem a vídeos como esse. Muitas vezes são os comentários que fazem nas postagens de texto que posto, sobretudo no Facebook, também aqui na aba comunidade desse canal do YouTube, né? E as conversações que tenho pelo WhatsApp, pelo Messenger e as trocas de conversa que tenho com os amigos que me enviam e-mail para a caixa postal marcelowallacepaiva@gmail.com. Então, essas questões são transformadas aqui em tópicos. Segundas e quartas-feiras, normalmente, faço a postagem desses vídeos. E tem sido muito bom. Aqueles que quiserem participar, façam um comentário desse vídeo, envie para mim uma mensagem. Vocês podem entrar em contato comigo pelo Facebook, sem medo, embora eu seja um sujeito com essa carranca aqui um pouco desagradável. Eu sou uma pessoa muito aberta a conversar e sempre fico muito feliz quando recebo pessoas com esse desejo de conversar sobre o caminho espiritual, sobre ensinamentos. É claro que a minha toada aqui é sobretudo os ensinamentos de Sri Ramakrishna, né? E como vocês conhecem, né, vão vendo assim, né, uma abordagem das coisas mais nesse sentido de Bhakti Yoga muito abrangente de Thakur Sri Ramakrishna. Mas assim, justamente por isso, muito receptivo às impressões de tradições das mais variadas. E a gente vai conversando sempre daquilo que eu ressalto, né, sobretudo nos últimos vídeos tenho ressaltado bastante. O padrão básico da conversa é que tenhamos respeito, uma mínima bem-querença um pelos outros, né? A pessoa pode pensar diferente, mas é uma pessoa de bem, é uma pessoa inteligente, é uma pessoa que não é um maluco, né? Então, vamos conversar. Quando a gente tem esse ponto de vista, a gente pode ter uma conversa, né? Hoje em dia, né, em virtude por causa dessa maneira como as redes sociais são, a gente tem a ideia do embate, né? Duas pessoas que se odeiam, não se respeitam, vão tentar vencer uma outra em um debate. Vocês já não veem isso? Esse é o tipo de coisa que não vai ter florescimento aqui neste abordagem que eu faço, porque não faria o menor sentido. Tá bom? Mas uma conversa legal, essa é muito boa, e é esse espírito que aparece aqui nessas questões formuladas. Vamos lá, meus amigos. Primeira questão de hoje. Vi outro dia o registro de uma história do santo cristão ortodoxo Paísios. Aqui ele faz menção a São Paísios o Novo, santo do século XX, monge atonita, monge do Monte Athos. Existe um Paísios mais antigo, da qual o próprio, né, onomástico é desse recente. E ele dizia, Paísios, no qual ele era bastante desrespeitoso e preconceituoso com os hindus, determinando que estes eram servos do diabo. Como compreender que pessoas santas têm uma mentalidade tão sectária? Esse amigo que escreve essa questão, na verdade isso aqui é fruto de uma conversa que nós tivemos no WhatsApp, estou aqui construindo uma elaboração que ele fez, como é possível perceber alguém tão sectário como santo. Primeiro ponto é que, de fato, São Paísios, o Novo, era muito sectário, ou seja, ele compreendia que a igreja ortodoxa era a igreja verdadeira, que ela expressava a verdade única. Não é? E nisso ele compreendia
que outros caminhos espirituais eram equivocados, e sobretudo aqueles que estavam, né, totalmente fora da abrangência do cristianismo. Então ele, por exemplo, era muito antagônico ao diálogo ortodoxo-católico. Ele compreendia que os ortodoxos deveriam ser o suficientemente caridosos para ofertar aos católicos o caminho de conversão, mas nunca a ideia de que eles estivessem falando sobre a mesma coisa, que fossem apenas opiniões divergentes sobre a mesma verdade, e que eram... Não, isso ele não aceitava. Então, quando, por exemplo, no ano de 76, o patriarca Atenágoras, arcebispo de Constantinopla, patriarca ecumênico, se encontrou com o Papa Paulo VI, e eles se abraçaram, e ali foi marcado como a retirada dos anátemas, algo tanto quanto controverso, né? Porque se retirou os anátemas, então significa dizer que eles têm comunhão de novo? Acho que não, né? Mas foi assim, o primeiro ato, né, de franca boa vontade entre o catolicismo romano e o patriarcado ecumênico, que deu início a uma sequência ininterrupta até os dias de hoje de fraternas relações entre dos bispos ortodoxos o mais significativo e o bispo de Roma, o patriarca, o papa, chefe da Igreja Católica Romana. Não são a mesma igreja, mas eles se encontram regularmente, sobretudo no dia de Santo André, e celebram esta ideia de que eles têm muito mais coisas em comum do que coisas diferentes, e que têm uma comunhão imperfeita, que ainda não tem a comunhão no cálice, ainda. Então existe todo esse espírito. Né? O ancião Paísios era um monge atonita, e ele descreveu isso como o encontro do patriarca Atenágoras com o Papa Paulo VI, como o encontro de um marido com um amante, deixando a mulher em casa. Pesado, né? Sobretudo porque os bispos da Montanha Santa, do Monte Athos, estão sob o monofólio do patriarca ecumênico. Então, veja que foi uma crítica assim, muito dura ao seu pai, né? Mas ele fazia isso com toda a sinceridade de alguém que entendia que era um descaminho, era um prejuízo para os católicos que a Igreja Ortodoxa não estivesse ofertando a eles a verdade dura de que eles precisavam se tornar todos cristãos ortodoxos. Então, assim, era isso que ele compreendia com o conceito de doutrinas. Então, ele não estava entrando no mérito que os católicos não poderiam ser pessoalmente pessoas santas. Mas ele estava dizendo que o caminho católico era um caminho equivocado em relação à Igreja Ortodoxa. Essa era a crença dele. E ele pregava aquilo como sendo a verdade. Então tinha essas coisas, né? Ele era um homem renunciado? Sim. Ele estava lá vivendo no Monte Athos, era uma pessoa sincera na sua devoção. Então, em relação aos hindus, por exemplo, que falam a respeito de muitas expressões de Deus, muitas descidas de Deus, muitas maneiras de alcançar Deus, muitas vidas, reencarnação, não é? Que não foi que o homem caiu e Jesus encarnou como Deus encarnado para restabelecer a humanidade, que você precisa pelo batismo. Os hindus não pregam isso. Muitos hindus podem compreender Jesus como divino, mas nenhum deles vai prescrever a linha do tempo da doutrina cristã, das doutrinas cristãs. Então, o seu país falava, se eles estão pregando algo que é diferente, e se eles têm uma espiritualidade, se eles têm poderes, se eles têm sábios, se eles têm manifestação de força, essa força só pode ser do erro. Então, na visão dele, veja, de acordo com o padrão de ideias dele muito concretamente estabelecidos, que apenas e tão somente na tradição ortodoxa existe a verdade pura, aquilo que vai se separando muito dela, e ele não conhece muito da tradição hindu, ele só conhece assim, e conhece uma visão estereotipada. Então, de tudo isso, ele olha e tenta ser útil para o plano de Deus. Falar assim, eu tenho que avisar as pessoas que isso é um descaminho. Esses estrangeiros, assim, ele era muito grego, ok? Muito, muito, muito grego. Então, para ele, assim, isso era uma invasão. Uma invasão de uma doutrina estranha e de uma coisa esquisita, que só podia ser mal. Então, é claro que nisso aqui não existe toda uma grande, profunda erudição. Falta conhecimento. Ele vivia na Montanha Santa, lá isolado, só com as coisas ortodoxas. Então, tudo que não fosse isso para ele pareceria muito esquisito.
Então ele dava essas declarações. Tinha também experiências com pessoas que talvez não tenham encontrado os melhores caminhos, porque existe também no vastíssimo panorama das tradições indianas toda sorte de coisas, inclusive coisas muito malévolas mesmo, como existe dentro do ambiente do cristianismo também. Pessoas desonestas, pessoas obscuras, pessoas que estão buscando caminhos malévolos. Existe coisa negativa. Talvez ele tenha entrado mais em contato com isso. Eu não sei, e é impossível dizer que se ele tivesse encontrado os ensinamentos, por exemplo, de Sri Ramakrishna, descritos assim, ele olharia para aquilo e falaria do mal. Eu acho que não falaria. Eu acho que não falaria. Não é? Olharia para Sri Saradadev e diria, essa aqui é uma pessoa... Acho que não diria isso. Mas eu estou aqui especulando, não aconteceu esse encontro. Eu sei de outros. Sempre gosto de dizer sobre isso, me diverte muito falar sobre isso. História do metropolita Antônio de Soros, metropolita Anthony Broom, um bispo russo, patriarcado de Moscou, que servia na diocese da Inglaterra. E ele era uma pessoa que lia muito sobre outras coisas também. E ele gostava muito dos Upanishads hindus. Certa vez, então, ele conversando com um teólogo ortodoxo famoso, o teólogo ortodoxo disse para ele assim, Vladika, verdade, verdade mesmo, filosoficamente falando, só existe nos Santos Padres. As outras tradições não alcançaram isso. E Vladika falou, ótimo. Certa vez, Vladika apresentou para ele uma série de expressões dos Santos Padres e disse, professor, sou bispo, tenho conhecido os Santos Padres, mas eu confesso que não sei reconhecer aqui quem são esses Santos Padres específicos para essas sentenças. Você, como um grande exegeta dos Santos Padres, pode me identificar, por favor, quem são os Santos Padres e suas respectivas sentenças? E o professor ficou muito feliz e falava, Vladika, vou ajudá-lo. Levou para casa, leu tudo e voltou. Este aqui, Santo Antônio Grande. Esse aqui, São Basílio Grande. Esse aqui, São João Crisóstomo. Esse aqui, São Gregório de Nissa, com certeza. E foi listando. Esse ensinamento é a maravilha dos Santos Padres. Cada um deles expressa uma forma. Vladika ouviu aquilo e falou, maravilha. Só que eu preciso te dizer, meu amigo, que todos esses ditos são dos Upanishads. Então o professor disse, eu vou ter que pensar sobre isso. Ok? Então, tem isso, né? Tem isso. Quando confrontado, ele teve que pensar sobre isso. Mas um país talvez não tenha sido confrontado com coisas dessa magnitude. Sabe? Então, Sri Ramakrishna Paramahansa dizia, existem esses devotos que têm essa característica. É o meu caminho! É a minha fome, é apenas aqui! E assim eles conseguem trabalhar muito a espiritualidade deles, eles são muito intensos, e eles avançam muito, mas avançam num clima tanto quanto bélico, tanto quanto hostil. Porque a gradação para eles é importante. Ao longo do tempo, eu me deparei com muitos exemplos assim. De pessoas consideradas santas e de feitos santos. De realizações espirituais importantes, mas que tinham aqui e ali pontos realmente desagradáveis. Eu vou dar um exemplo aqui de dois, muito próximos aqui do meu discurso constante. O primeiro deles, São João Maximovich, bispo, né? São João Maximovich, São João de Xangai e São Francisco. Ele servia na diocese em Xangai, né, na China, comunidade russa na China. Quando houve a Revolução Chinesa, ele foi transferido para a Europa primeiro e depois foi para os Estados Unidos, na Califórnia, né? E era visto como um santo vivo. Um homem muito austero, muito... Ele era um homem de posições muito sectárias. Ele, certa vez, por exemplo, disse do livro, né, Imitação de Cristo. Esse livro é Presless, é engano espiritual, esse livro descaminha, esse livro é tudo imaginação, é tudo coisa negativa. Eu, no ano de 2010, ano que nasceu minha filha, eu estava muito ortodoxo, ok? Muito, muito. Pensa numa pessoa assim muito vigorosa, na sua meta. E minha filha nasceu, estava na maternidade, ali em Laranjeiras, no Rio de Janeiro,
E passei lá a madrugada, acordado, evidentemente, né? Entre o quarto da minha esposa e entre o berçário, trazer e ficar. E muitas vezes ia para a cafeteria, que tinha uma livrariazinha. E lá eu peguei para ler Imitação de Cristo. Eu já sabia os ditos de São João Maximovitch, respeitava muito São João Maximovitch. Tinha postado muitos textos dele no meu blog na época, o Cetro Real. Nunca tive dúvidas que ele fosse uma pessoa santa, mas queria ler o tal livro para saber quais eram os pontos ali que eu veria claramente a não ortodoxia. E achei o livro absolutamente maravilhoso, evidentemente que li tudo naquela mesma madrugada. Um livro muito fácil de ler, muito curtinho, maravilhoso. Bálsamo espiritual, e falei, não. Aqui, Vladica, pesou um pouco, né? O aspecto clubístico. Veja, em nenhum momento eu falei assim, não é santo, não. Depois, algum tempo, eu até fui a essas extrapolações. Hoje eu me arrependo um pouco, porque acho que cometi ofensa para alguém que, evidentemente, teve muito mais realizações do que uma pessoa inexpressiva, miserável como eu. Mas também não posso deixar de perceber essas coisas. Okay? Então ele falava, por exemplo, São Francisco de Assis, Presley, orgulho e tal. Não. Era apenas porque ele não era da tradição ortodoxa. Então ele tinha essa coisa. Se não é ortodoxo, como pode ser santo? Então eu nego a realidade. A tendência do fanatismo é essa. Você nega a realidade porque ela não se encaixa na sua realidade. O que não significa dizer que essa pessoa não tem anseio vigoroso por Deus. E é isso que faz o santo. Ah, mas então o santo pode fazer coisas horríveis? Porque ele não é Satchitananda, ele é parte de Satchitananda. Então ele tem um pouquinho de sabedoria, um pouquinho de bem-aventurança, um pouquinho de senso de existência, mas ele não é pleno. E tem santos de várias gradações. O que importa dizer também é que na vida de São João Maximovitch existem coisas maravilhosas, existem ditos maravilhosos, ensinos incríveis e pessoas que ele resgatou da mais completa ilusão através de sua vida santa. Então, o outro exemplo que eu daria aqui é do Swami Bhaktivedanta Prabhupada, do movimento da ISKCON. Falou muitas coisas absolutamente horríveis? Sim, sem dúvida nenhuma. Falou. Eu não estou aqui me referindo às coisas ofensivas que ele disse a respeito de Thakur e de Swamiji. Essas estão mais nesse diapasão. Que eram notórios desconhecimentos, confusões que ele fazia conceituais. Não é? E porque não era do time dele. Porque o guru de Swami Bhaktivedanta Swami Prabhupada, o Bhaktivedanta Sarasvati Thakur, era um homem assim também. Mas eles eram dois homens muito vigorosamente voltados para o seu amor a Krishna. Eles realizaram coisas incríveis, assombrosas, porque eles tinham uma graça, mas não eram perfeitos. Entende? Então, assim, nós não devemos fazer essa medição de régua para saber quem é mais santo. O que nós devemos fazer é o seguinte: existem pessoas que nos levam para um caminho mais sático. Essas nós devemos olhar mais. Se você, por exemplo, tem atração por um determinado, uma pessoa santa, observe o que essa atração faz com a sua vida. O que ela está promovendo em você. Porque você não é ele. Veja. Então, ao longo do tempo, a gente também transmuta de ideal. A gente modifica certas coisas. Então, eu conheci Sri Ramakrishna numa determinada época da minha vida. Aquilo foi automaticamente benéfico. Aí eu, em virtude do que Sri Ramakrishna tinha promovido, indiretamente, através de um livro de Swami Prabhavananda, o maravilhoso, recomendável, um dos livros da minha vida, O Sermão na Montanha, segundo Vedanta. Eu lembro que eu li esse livro numa época de trevas da minha mente, sentimentos obscuros, tristeza, profunda tristeza. Eu li esse livro e as lágrimas que surgiram dele banharam a minha alma. De um modo que eu sou eternamente devedor de Swami Prabhavananda. Swami Prabhavananda poderia ter opiniões que eu discordava depois a respeito do Advaita e tudo mais. Eu sou um devedor eterno. Como poderei deixar de ser grato a ele? Por ter me apresentado Sri Ramakrishna. Quantas vezes eu ofendi Sri Ramakrishna? Ao longo da minha vida miserável de pessoa insignificante. Então como posso falar? Então, nesta estrutura, nós temos variados graus, não é?
E o que a gente pode observar sempre é o quanto a nossa vida vai se tornando mais pura, mais santa, a partir da impressão que os vários seres nos trazem. Então, eu acho sim que são países uma pessoa santa. Até porque, como eu estava falando, né? De Prabhupada, falava de São João Maximovich. Existem coisas maravilhosas também no que eles fizeram. E são países, diz coisas incríveis e maravilhosas também. Ele recebia pessoas muito fanáticas e ele dissolvia o fanatismo deles. Ele contornava o fanatismo deles. Ele explicava uma maneira de serem melhores do que cristãos ortodoxos, dentro de uma tradição que é muito sectária, muito fechada, muito assim. Então, existem anciões que eu gosto mais? Sim, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Em uma fase da minha vida, o Ancião Países parecia ser perfeito, porque eu era também fanático. Eu era também fechado, eu era também só a igreja ortodoxa, é a verdade. Eu era assim, então me identificava mais com ele. Mas, com o passar do tempo, eu comecei, por influência de outros anciãos também, e de outros santos, né? Então é isso. A gente vive uma vida muito miserável, medíocre, mundana, para medir essas pessoas, como a gente faz. Por causa, às vezes, de um aspecto ou outro de sua opinião que não bate com o nosso Siddhanta escolhido. Ok? Nosso Siddhanta atual. Né? Essas pessoas têm uma vida de compromisso profundo com uma sadhana. E nós, quantas vezes já ficamos assim, estamos aqui e ali procurando, somos jovens. Né? Sejamos um pouco menos contundentes. Eu estou falando isso como exemplo de vida, quantas vezes eu já vociferei, já falei. Veja, não é? O que é rendição? O que é olhar para os pés de lótus de Thakura da mãe? O que é dizer Premika Bindu Shiradada Shite? Que uma partícula do seu amor caia no meu coração. É isso. Aquela história bonita, né, que eu falei do monge ignorante que adorava Analípsia, a Assunção, que ele achava que era um santo, rogava a Deus, rogando pelo nome da festa, todos achavam patético, mas que ele chega: ó, Analípsia, me dê um peixe, que os monges do sanatório estão sem comida, e do mar veio um peixe no peito dele. Pá. Foi São Paísios que descreveu isso e falou: eu sei o nome das festas todas, mas nunca caiu um peixe no meu peito. É humilde. Né? Tinha suas ideias bobas? Tinha. Não é? Mas eu acho que a vida dele é uma vida de anseio, saudade profunda de Deus. Não é? Muito bem. Outra questão. As várias narrativas do Evangelho na qual Jesus cura doenças como o fluxo de sangue ou lepra ou uma coluna encurvada e nisso exorciza pessoas. Isso é, retira demônios das pessoas. De certa maneira, não elimina a ideia da consequência kármica, pois se tais doenças eram advindas da ação dos demônios, isso não torna a questão da ação e reação fora de contexto? É possível considerar a possessão demoníaca conciliada com o ensino hindu? Muito bem. Boa questão. Já tratei dela em muitas outras oportunidades, mas não é assim que funciona aqui esse sistema. As perguntas se repetem mesmo. Até mesmo pelo exemplo de Sri Ramakrishna, a gente volta aos temas quantas vezes eles aparecerem, porque sempre é uma possibilidade de colocá-los sobre um outro prisma. Enfim. Narrativa dos Evangelhos fala sobre Jesus ajudando pessoas com problemas materiais, fome, doenças, confusões mentais, atordoados por coisas que as pessoas daquele tempo consideravam como uma manifestação da sua falta de mérito perante Deus. Você é um desgraçado, é porque você está mal com Deus. Não é? E Jesus dizia: não, não, não. É simplesmente uma pessoa que sofre. Daqui a pouco virá latido de uma lã. Tem um barulhinho aqui próximo de casa e ela está começando a olhar ali com um olhar tanto quanto incomodado. Precisa dar umas bufadas, daqui a pouco ela vai latir. Muito bem. Que tudo que respira louve o Senhor. Muito bem, voltando. Então,
havia essa descrição. Jesus tinha uma posição assim, não, as pessoas que vêm sofrendo, eu os ajudo. Ajudo com o que posso. Ele podia muito, não? Então nisso convidava todos os seus discípulos a também fazer o mesmo. Quando alguém vier até você, ajude com o que você pode fazer. Na abordagem daquele tempo, existia esse contexto, né, da presença dos daimons. Os daimons não eram, naquele contexto, exatamente os demônios da sua igreja pentecostal da esquina. Eles eram espíritos que eram o ânima das coisas. Existiam os daimons também virtuosos. Existia o daimon da inteligência, o daimon do bom discurso, o daimon... Esse era o contexto. Isso é muito abrangente em muitas culturas, né? A ideia dos gênios, né, dos djinns da cultura árabe, vem também disso. Veja, o gênio da lâmpada, ele não é exatamente malvado, ele é poderoso, ele é misterioso, ele é de outra natureza. Ele tem uma pactuação com os humanos ali, em relação, no caso da lâmpada, à sua gratidão. Em relação ao mundo ali de Jesus, era uma oportunidade. Jesus explicou isso em uma alegoria, uma parábola. Ele dizia, uma pessoa tinha um demônio que a acossava muito, houve um exorcismo, o demônio saiu, e ela passou a ter uma vida tranquila. E ela, depois de um tempo, esqueceu daquele tempo. Aí a pessoa diz assim, como que ela esqueceu daquele tempo? É o que acontece conosco. Nós caímos, Deus nos levanta e a gente se esquece. E dizia Jesus, depois com o tempo aquela pessoa estava tão despreocupada, que aquele demônio que foi expulso olhou para ela de novo e falou, nossa, aquela casa está tão limpa. Aquela casa que eu habitei, o coração daquela pessoa. Está tão melhor agora, eu acho que eu vou voltar lá, hein? Mas eu vou voltar lá levando mais 7 comigo. E aquela pessoa que um dia havia sido acossada por um demônio passou a ser acossada por 7, porque ela desanimou, ela abriu sua guarda. Então o que temos aqui? Temos aqui que muitas das doenças físicas, o sangramento, a coluna envergada e tal, eram considerados aqui como a presença dos daimons. Aquela mulher está há 18 anos assim, dominada por um demônio. Esse é o ponto. Aí essa pessoa que diz, então isso aqui retira ali do carro. Por qual razão? Se fosse uma doença, retiraria ele do carro? Não, a gente entenderia que a doença veio por causa do carro. Por que não, os demônios? Por que não essa relação? Aí o ponto é, o que são daimons? A ideia é, esses agentes espirituais são responsáveis por certas transformações. A ciência moderna pode absorver esse conceito? Não. Ela vai dizer sobre vírus, sobre bactérias, sobre herança genética. Tá, mas talvez exista uma outra mecânica por detrás disso, né? Que transmute essas relações energéticas aqui. A gente consegue pegar o nosso pensamento? O pensamento aparece numa chapa. Você faz uma radiografia, uma tomografia, aparece o pensamento. O pensamento aqui andando, olha. Olha a luxúria correndo ali e ali tem uma lembrança do time de futebol dele. Não, não tem. Há certos elementos elétricos que dizem que a pessoa está pensando. Beleza. Até a área do cérebro onde tal coisa, criativa, essas coisas. Mas tudo, né? Mas não existe nada que você possa pegar o pensamento. O pensamento é completamente fora da estrutura cerebral. Totalmente imaterial nesse sentido. Talvez seja de uma outra matéria, mas não é essa, é mais sutil. Então, essas energias mais sutis podem ativar esses elementos? Podem. Não vamos fazer um cavalo de batalha em cima disso para dizer se pode ou não pode. Hoje em dia, a nossa mentalidade é tão materialista que a gente não pode compreender nada disso. Né? Alguns até admitem, eu tenho uma alma, mas não pode existir outras almas que venham me influenciar. Claro que podem, eu estou aqui influenciando você. Eu sou uma alma, você é outra, estou aqui te influenciando. Né? Show e rosto, sai daqui, nossa. Estamos aqui nas nossas estruturas corporais diferenciadas, claramente diferenciadas e distintas, mas estou falando, você está ouvindo e você está sendo influenciado. Pode ser que pouco, mas de alguma forma assim. Se eu não estivesse sendo visto e falando do seu ouvido assim, olha, esse Ramakrishna é bom, hein? Tal, seria mais poderoso. Que aquele ia ficar como se fosse o seu próprio pensamento. Então, não há problema nenhum aqui não, com a questão karma. Na perspectiva hindu, pode existir a questão da possessão demoníaca? Pode. O problema é que os demônios não são demônios. Porque aí sim, é diferente um pouco, né?
quando existe aqui essa questão exatamente do mal e tal, colocado assim personificado, mas existem dimensões de consciências. Se você leva somente para os domínios de Kali, as obscuridades da vida, você entra no seu território e lá Kali influencia você. Entenda isso metaforicamente ou mais concretamente, dá no mesmo. Ok? Muito bem. Terceira questão de hoje. Vejo que você não está mais postando vídeos no canal Luz do Vedanta, que você criou para postar vídeos legendados das palestras de Swami Sarvapriyananda, monge da Ordem de São Ramakrishna. Você deixou de postar os vídeos porque mudou sua perspectiva a respeito do Vedanta, passando a ver o Advaita como errado? Não. Não foi essa a razão. Eu conheci as maravilhosas palestras de Swami Sarvapriyananda, de maravilhoso professor espiritual, que se tornou monge no ano de 1994. Não, se tornou Brahmacari no ano de 1994. E em 2004 ele foi ordenado Swami. 10 anos de preparação. Um homem que tinha já o seu MBA, seu PhD e tal, e abandonou tudo para se tornar um monge da Ordem de São Ramakrishna. Uma mente brilhante, um coração expansivo, uma alma maravilhosa. Eu conheci suas palestras quando ainda ele era um monge residente no mosteiro, no ashram da Ordem de São Ramakrishna do sul da Califórnia, e depois ele foi transferido definitivamente para ser o presidente do centro fundado por Swami Vivekananda em Nova York. E até hoje está lá. Eu conheci em 2017, naquele tempo árido em que eu estava me desconectando da Igreja Ortodoxa, estava muito precisando ouvir coisas muito lúcidas, boas e brilhantes e bondosas e santas. E Swami Sarvapriyananda apareceu para mim como um reavivador do nome de Sri Ramakrishna na minha vida. E eu fiquei muito atraído por ele, pelo seu ensino, novamente por Sri Ramakrishna. E fiquei muito encantado. E a abordagem de Swami Sarvapriyananda é, sobretudo, uma perspectiva do Advaita Vedanta, com as cores, coloração, humor da Ordem de São Ramakrishna, que puxa muito para uma lembrança constante de Sri Ramakrishna. Mas a pegada dele é Advaita Vedanta, sem dúvida nenhuma. Como a doutrina mais alta, que você vai percebendo aos poucos e tudo mais. Essa forma, né, um tanto quanto assim, né, que a Ordem de São Ramakrishna faz. E na época isso para mim foi tão bom e eu fiquei tão encantado. Em 17, 18, 19, 20, eu fiquei ouvindo e gostando e aprendendo e melhorando a minha condição interior, a minha paz e as minhas coisas. Então, em 2020, falei, precisamos ter um canal que legende as palestras de Swami Sarvapriyananda, porque na época a inteligência artificial não estava tão avançada, então as traduções automáticas eram piores do que são hoje. Sobretudo nesses termos, que às vezes tem assim um termo que eles confundem tudo e falam uma coisa que não tem nada a ver e fica esquisito. Então eu falei, postei no meu Facebook. Será que alguém poderia me ajudar a entrar nesse trabalho? Eu sou um sujeito muito fraco no que diz respeito a essas coisas de computação, de postar coisas, de fazer edição. Mas eu posso fazer as legendas. A minha esposa, que fala muito bem inglês, perfeitamente inglês, pode me ajudar muito na correção. Eu conheço alguma coisa dessa filosofia, me interesso muito, estudo, né? Modestamente, eu não sou ninguém, ok? Mas tenho interesse, então a gente acaba aprendendo alguma coisa. E a gente pode fazer pequenos vídeos assim. Eu lancei isso e apareceu dois rapazes. Um de tradição protestante e outro de tradição católica ortodoxa. E os dois falaram, quero ajudar. E eles me ajudaram durante um tempo. Sobretudo um deles, o que postava os vídeos, editava os vídeos, fazia legendas. Querido amigo, que me ajudou durante muito tempo. E eu sempre perguntava para ele, você está gostando? Mas porque é um pouco, né, diferente. Ele dizia, não, estou gostando muito, acho maravilhoso fazer, é muito bom para mim mesmo, eu sinto que é um bem para os outros, mas o problema é que eu sou uma pessoa muito atribulada, trabalhos, muita coisa para fazer e às vezes tem muita dificuldade. Mas se você puder aceitar esse meu oferecimento, a gente vai fazendo assim. Eu falei com ele, ótimo, querido, faça no tempo que você puder. A ideia era um vídeo por semana, essas ideias que a gente tem, assim, né? Deus dá gargalhada com nossos planos. Não deu para ser uma semana, depois passou a ser uma vez por mês, depois passou a ser umas 2 vezes. Assim, sei lá, cada 2 meses uma postagem.
E aí passou um tempo, esse meu amigo disse para mim, tá muito difícil para mim fazer. Não é porque eu não gosto, eu gosto bastante, é muito bom. Inclusive, a minha mentalidade foi mudando, né? Então, eu sempre selecionei as palestras sobre Sapriananda, aquelas que ele destacava mais Bhakti, ok? São bem realistas. E assim, depois comecei a enxertar também outros palestrantes que enfatizavam Bhakti. O canal, se você for perceber, é o discurso mais Bhakti da Sociedade Vedanta. E tinha muito. Eu descobri um vídeo tão maravilhoso sobre Sapriananda. Eu demorei tanto. Eu fui em fóruns internacionais falar, me ajudem a achar esse vídeo, porque era um fragmento de um vídeo de 1 hora e pouco, só me tinha feito lá em 2017. Um amigo, um indiano, se emocionou, falou: eu vou achar para você. Achou, mandou para mim, falou: tá aqui, é esse. Eu mandei para esse amigo, só que ele nunca mais me respondeu. Ele, eu acho que tá muito atribulado, com muita dificuldade. Ele não falou mais nada. Então, assim, há meses que eu não tenho postagem, mas não é porque eu desanimei, é porque esse amigo não conseguiu mais me ajudar. Ele não tem mais respondido as minhas postagens, as minhas mensagens. Mas eu sou muito grato a ele pelo trabalho que fez. O site tá lá postado. Eu também já adicionei essas palestras à minha playlist aqui no canal, nesse meu canal, o Devoto de Ramakrishna. Então, podemos dizer que não foi por causa disso, porque eu passei desanimado em cima do Advaita. Não, é claro que a minha cabeça modificou-se depois que fui convidado por Swami Sarvapriyananda a conhecer o nome de Sri Ramakrishna. Eu conheci os seus ensinamentos e vi que existe uma força de barra, sim, o Advaita Vedanta, inclusive, sim, na inclinação do Swami Sarvapriyananda, que é maravilhoso, santíssimo, grande ser, mas tem a sua inclinação para o Advaita, que não é a minha, e não é de Sri Ramakrishna também. Esse é o problema da ordem de Sri Ramakrishna, tem esse defeito. Tem esse defeitinho, hã? É maravilhosa em muitos aspectos, mas tem esse defeito. Força a barra para Advaita Vedanta, estraga um pouco. Então, mas não é por conta disso, porque eu conseguiria pescar as coisas mais luminosas ali, porque Swami Sarvapriyananda diz coisas muito maravilhosas, então seria muito fácil, dentre as coisas secas do Advaita que ele diz, catar as coisas vindas de Thakur, que estão. Porque ele é um renunciante verdadeiro, sincero, maravilhoso. Mas em coisas que eu não concordo com o que ele pensa. E é só isso. Mas não foi por causa disso, não. É porque eu perdi a ajuda desse amigo. Tá bom? Mas tá tudo bem também. Tá ali tem um conteúdo maravilhoso. Quem quiser vai se inspirar muito. E seguimos em frente. Não é verdade? Muito bem, meus amigos. Questão. Você se preocupa com o mundo que você vai deixar para os seus filhos? Uma pergunta de um querido amigo. Numa conversa de WhatsApp. Não. Não mesmo. Eu tenho 2 filhos. Nina, 14 anos, e Miguel, de 11. Sempre digo para eles que o privilégio da minha vida é poder ser pai deles. Pedi a Deus, junto com a minha esposa, para que Deus nos desse essa oportunidade de servirmos a Ele através de 2 crianças que nós amamos muito. E que fazemos tudo para que nosso serviço a Deus seja o melhor possível dentro de nossas limitações. E eu digo para eles sempre que a minha missão fundamental no serviço que prestamos a Deus através deles é ensinar para eles fé em Deus. E a consciência de que eles são seres espirituais eternos e que nada mais importa tanto. No nosso casal é assim, eu sou um sujeito repleto de desqualificações e materialmente falando sou um completo fracassado. Ok? Sou exemplo para nada e não sou uma pessoa bem sucedida, né? Pelo conceito do mundo assim. E nisso eu não posso ser um grande exemplo, né? Melhor que eles sigam um outro caminho. Não fui um bom aluno, tive vários empregos, negócios. Não sou uma pessoa assim. Você vê esse canal, é um canal pequeno, então não sou um realizador de nada. Mas eu tenho uma coisa que eu acho que pode ser boa. Eu tenho certeza que é desde sempre uma completa compreensão de que essa vida não tem o menor sentido se não for pela questão espiritual. E isso, como é verdadeiro, eu consigo transmitir para eles.
a minha esposa, que é uma pessoa maravilhosa, é uma pessoa infinita vezes mais competente do que eu, é a que segura a barra material da nossa vida. Eu sou assim, sujeito que eu faço a comida, eu faço as compras, eu limpo o banheiro, eu varro a casa, essas coisas todas. Mas assim, né? Ela é a pessoa assim mais pé no chão, no sentido mais preocupada, mais. E ela sempre teve uma educação religiosa e tudo mais, mas sempre teve uma dificuldade muito grande de realmente ter uma concepção vigorosamente espiritual. Sempre foi uma pessoa assim mais voltada para o aspecto material. O que não significa dizer egoísta e mundana, não. Significa dizer conseguir perceber a vida aqui, no aqui e agora. E eu sempre estive um pouquinho indo pro outro lado. Nós somos esse casamento, essa combinação. Nós nos amamos e nos ajudamos e nos compreendemos. Então, eu digo para eles, a gente conversa, a mãe está falando, estudem, façam isso, bababá, bibibi, bababá, babá. Todas coisas ótimas e necessárias. E eu falo para eles, ouçam a mamãe, façam isso mesmo. Mas no final das contas, quando vocês estiverem no túmulo, é só vocês e Deus. Então esse ensino a gente combina. Então quando eu vou buscar eles no colégio, quando eu volto para casa, sempre o assunto é espiritual, sempre. Eles gostam. Eles me perguntam, eles falam, e a gente vai conversando assim. Eles ouvem a leitura do Sri Ramakrishna Kataritar, que na verdade eu faço do Evangelho de Sri Ramakrishna aqui em casa, mais prático. E eles choram, choram, choram. Então, preocupação com o mundo? Não, eu digo que o mundo é sempre a mesma porcaria e a mesma maravilha. E que eles estão aqui e tem a dádiva de nascerem numa casa que tem um altar, que se fala de Deus, se ensina que Deus existe, que eles são seres espirituais. E tem a grande atração do mundo. Então agora é com eles mesmo. É isso que eu falo. Então, eles podem voltar para cá muitas e muitas e muitas vezes, ou eles podem ir para casa. E às vezes eles dizem, eu quero ir para casa. E às vezes eles dizem, ah, mas é tão bom aqui. Estão na luta. São meus irmãos espirituais. Nós já estivemos juntos muitas e muitas e muitas vidas. E hoje eu estou desempenhando esse papel de pai, tentando fazer o melhor para que eles possam olhar para os pés de lótus de Thakur e da mãe. Ensiná-los a eles a dedicar crescente tempo a lembrar de Deus. E não prometo nada a respeito de nenhuma segurança no mundo. Pode vir guerras, pode vir fome, pode vir desemprego, pode vir doenças, pode vir desilusões. O mundo certamente vai apresentar para eles todas essas amarguras. E com alguns prazeres também é sempre assim. É uma moeda de duas caras. Então eu não me preocupo com o mundo que eu vou deixar para eles, porque eu não vou deixar mundo nenhum. O mundo está aí. O mundo é a saída da energia da mãe, da Prakriti. O que nós precisamos fazer é, se nós despertamos no mundo, despertar para o mundo e lembrar de Deus, cantar os seus nomes e glórias. Eu sempre digo com eles veem uma coisa bizarra, falam de uma coisa ruim, eu falo para eles, são pessoas que nunca cantaram o nome. E eles são crianças que podem entender o que significa isso. Então, muitas vezes eu estou fazendo minhas orações, repetindo o santo nome, e depois de um tempo percebo que eles estão sentados do meu lado. Então não tenho que me preocupar com o mundo. Não é? O que eu tento fazer é oferecer para eles uma porta. Não é? É isso. Questão. O que você acha do bispo Mari Emanuel da Igreja Síria? Ele foi recentemente atacado no púlpito da igreja na Austrália e ficou cego de um olho. Conheço essa personalidade. É um bispo da Igreja Síria, né? Antiga Igreja do Oriente. Vocês sabem, né? Cristianismo surge, tem Nicéia, Concílio de Nicéia, 325. Então, né? Depois, passado algum tempo, né? O imperador Teodósio transforma o cristianismo em religião oficial do Império Romano. Isso depois de Nicéia, tá bom? E aí o que acontece? Os cristãos que estavam no Império Persa se viram numa situação difícil. Porque os persas eram antagônicos a Roma. Se era a religião dos romanos, afinal de contas, aqueles eram agentes de uma religião estrangeira.
Então eles tiveram que se desvincular da Igreja de Roma, que não era a Igreja Católica Romana, da Igreja do Império Romano. Então passaram, isso é o segundo concílio ecumênico, descreve então a separação, primeiro cisma, assim, né? Cisma das igrejas do Oriente, como eram chamadas, igrejas persas. Mas eles não tinham conceito de fé diferentes, era apenas essa questão mesmo. Depois outros conceitos vieram. Então, assim, é um ramo, ok? Igreja do Oriente, igreja persa, a igreja de Roma. A igreja de Roma, igreja romana, igreja do Império Romano. Igreja do Império Romano. Não confundir com a igreja católica romana. A igreja do Império Romano depois teve cismas. O cisma da Calcedônia, do Concílio da Calcedônia, século V. Aí fez as igrejas que não eram do Concílio da Calcedônia, que não aceitaram as resoluções do Concílio da Calcedônia. As igrejas não calcedonianas. Quem são elas no mundo hoje? Igreja copta, igreja armênia, igreja etíope, igreja da Eritreia, a igreja da Índia, Síria Malankara, a igreja síria de Antioquia. Essas são as igrejas não calcedonianas. Quais são as igrejas calcedonianas? Aí ficou, era uma igreja só. Aí depois se separaram, igreja católica romana e igreja ortodoxa bizantina, né? Aí depois da igreja católica romana saíram os protestantes, como conhecemos ali no século XVI. Então nós temos essas divisões do cristianismo. Esse fulano, esse sujeito, essa pessoa, o bispo Maria Emanuel, falei fulano, mas não foi desrespeitosamente, não. Essa pessoa, ele faz parte dessa igreja síria. Ele é de origem iraquiana, mas é radicado na Austrália. Eu não sei se ele é de família iraquiana e sempre viveu na Austrália, ou se ele nasceu no Iraque e foi para a Austrália, não sei. Mas ele é isso. Ele etnicamente assim, tem essa vinculação com o Iraque e lá, né, da igreja síria. E ele tem o seu ministério na Austrália. Ele rompeu com a igreja síria e constituiu sua própria igreja. Ele teve um processo de excomunhão lá. Depois eu acho que houve um tipo de reconciliação, mas ele é um indivíduo à parte do corpo desta instituição Igreja Síria do Oriente. Só para deixar isso claro. Ele é o bispo dele mesmo, ok? Só tem uma paróquia que ele fala lá e prega e realiza. E ele usa uma indumentária que não é da Igreja Síria. Ele usa uma indumentária mais parecida com a Igreja Copta. Já vi rituais dele, o serviço litúrgico, né? Ele usa roupas de um bispo copta. E também, quando está assim, né, sem o paramento litúrgico, ele está com um paramento que parece dos bispos coptas ou dos bispos da igreja síria Malankara. Ou, não, síria Malankara não, da igreja síria de Antioquia. Então é um pouco complicado a situação dele assim na identificação de quem ele realmente representa. E eu acho que ele é um, assim, exército de um homem só, entendeu? Eu acho que ele fala por ele mesmo, que há algum tempo ele já esteve vinculado a essa tradição da igreja síria, mas eu acho que hoje em dia ele é solo. Então tem esse ponto. É difícil falar dele como representante de uma tradição, não é? Não estou fazendo nenhuma crítica, né? Quem sou eu, né? Mas o que eu estou querendo dizer é que se você identificar ele como um bispo da igreja síria, talvez você identifique o discurso dele como um discurso da igreja síria. Eu acho que aqui é um pouquinho complicado. Então essa personalidade é um sujeito controverso, um sujeito assim, né, de opiniões assim muito tumultuantes assim. E o discurso espiritual dele é um discurso muito parecido com o dos pastores protestantes que nós vemos aqui nas nossas terras aqui. Fora a indumentária, assim, né? Mas, evidentemente, ele é um devoto da Virgem Maria, né? Ele já se antagonizou com pessoas que desrespeitaram a Virgem Maria, então isso não pareceria um pastor pentecostal. Mas no resto, tem um discurso assim, muito voltado para a questão do problema da cultura LGBT. Problema sobre tudo isso, né? Sobre a cultura LGBT, o assunto que ele mais pega. Ele é assim, um apoiador ferrenho do Donald Trump, embora ele seja um iraquiano vivendo na Austrália. Ele defende muito assim, a importância do Donald Trump. Então, assim, é muito parecido, né, com esses pastores evangélicos. Então, o que acontece? Eu entendo que o discurso dele
ele tem essa noção, né, que muitos cristãos têm, de que verdadeira espiritualidade é você lutar pela moral do mundo e construir um mundo que seja correto e que seja, não entendendo muito bem que a natureza do mundo é um apego às coisas do mundo e que a espiritualidade é descobrir um caminho interior de união com Deus. Então, o discurso dele não tem essa pegada. Muitas pessoas, então, se tornam vinculadas a ele, eu acho que por motivos assim, que tem essa afinidade com esse pensamento. Alguns anos atrás teve um caso assim, um tanto quanto nebuloso, que talvez tivesse tido um assédio, que ele foi acusado de ter assediado uma moça. Eu não vou entrar nesse mérito, porque aí pareceria que ele discurso, até porque ele não foi condenado, né? Houve uma coisa assim. Foi acusado. Eu não vou entrar nesse mérito, porque senão o discurso aqui seria: esses hipócritas falam coisas assim, mas são os imorais. Eu não vou entrar nisso, porque seria entender que o problema está na hipocrisia. Às vezes o problema está só no discurso mesmo. Então, assim, é um discurso que não me atrai, não me agrada nem um pouco. Definitivamente eu não vejo isso como um caminho de verdadeira espiritualidade. Pode ser que ele seja sincero, mas eu acredito que ele seja uma pessoa que não compreendeu. Mas ele tomou uma facada no olho, ele é um sujeito que prega com vigor, ele se arrisca e tudo. Sim, ele se arrisca. Mas que o sujeito que foi lá meter uma faca no olho dele se sentiu agredido na sua fé muçulmana. Então veja, ele provavelmente não achou que disse nada ofensivo e definitivamente não achou que a proporção, né, de uma reação seria justa assim. Eu também não acho. Mas veja, a visão vigorosa e radical do outro levou a isso. Então, essas visões radicais, não sei o que, levam a coisas assim. Então, não tem problema nenhum alguém entender, por exemplo, dizer assim: pelo meu ponto de vista, da minha fé, as pessoas que nascem com a tendência homossexual devem ter uma luta espiritual e viver em celibato, porque esse é o caminho da sua espiritualização desse mundo. Se você sucumbir, então, ao seu desejo natural, você vai perecer nessa batalha. Eu acho que esse é um discurso plausível, possível. Eu faria esse discurso? Não faria esse discurso. Mas eu compreendo que alguém possa fazer isso sem animosidades e sem dizer que o outro é desgraçado. Eu vou dizer assim: o meu conselho é que eu acho que para você seria melhor esse esforço espiritual. É um pouco diferente de falar: vocês são servos do demônio, estão acabando com as famílias, são uma ameaça para o mundo vai acabar porque vocês são desgraçados, porque Deus destruiu Sodoma e Gomorra, sabe? Então, assim, esse Bispo Solo, esse que é um performance, né, assim, né, e tal, e muito carismático, muito bem sucedido na sua verve, assim, né? Mas não me agrada nem um pouco. Não sei se ele é um representante verdadeiro de uma tradição espiritual assim que você possa identificar. Acho que ele faz um trabalho por ele mesmo. Mas não disse nada de bom. Certamente deve ter dito alguma coisa de bom. Quem é uma pessoa que fala horas e horas e horas e horas e horas e não disse alguma coisa de bom? Mas eu acho que o legado dele mais atrapalha do que ajuda a espiritualização das pessoas. Mas, assim, também não sou um profundo conhecedor. O que vi dele foi assim: Donald Trump é o cavaleiro de Cristo, nós temos que ir com ele. Porque os LGBTs, porque um homem foi demitido porque disse que Deus destruiu os gays e o que é errado, é só a opinião dele, só a fé. Essas coisas. Foi o que ele já disse, que eu já vi. Aí teve esse evento trágico, essa violência brutal, essa coisa horrível que ele sofreu, lamentável demais. E não digo que ele plantou isso, não, tá? Que ele fez, que mereceu nada disso, não. Horrível, ninguém merece nada disso. Isso é péssimo. Mas não é errado dizer que ele navega no mar do ódio, né? E aí, claro que respinga água. Isso, inevitavelmente. Não é que eu esteja dizendo bem feito, não estou dizendo isso. Mas eu digo: se você navega no mar do ódio, as ondas sobem. E você se molha também. Pode se afogar até. Pode ser que seu barco possa partir. Tá bom? Então é isso que eu tenho para dizer. Quem sou eu? Minha opinião. Zé ninguém como eu. Mas me foi pedido. Tá bom? Importante levarmos a nossa mente para lugares melhores. Todos os santos dizem isso. Se alguém vai pedir para você falar de alguém, falar mal de alguém,
Melhor exercício é dizer, opa, eu estou indo ali, ó. Eu muitas vezes não procedo assim. Mas eu, quando estou falando isso para vocês aqui, estou pegando também para mim. A gente precisa exercitar isso, né? Não ficar remoendo muito coisas também do nosso passado. Às vezes pessoas, né, passaram pela nossa vida, não foram tão boas e a gente sente um prazer em falar mal delas, né? Isso é uma coisa que eu luto na minha natureza. Luto e peço a graça de ser Rama Krishna. Para quê? Para que eu deixe de ser falastrão? Não. Para que eu possa sentir mais atração pelos seus prediletos constantemente. Ó Mãe, que um pouquinho do seu amor caia no meu coração. Não é? E é isso, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado. Envie suas questões. Até a próxima, quando vamos conversar aqui também. Tá bom? Um abraço para todos vocês. Fiquem todos em paz. Fiquem todos com Deus.